Bom, pessoal, nesse vídeo aí nós vamos falar um pouco sobre o gerenciamento de risco do Automotrader, que é uma das coisas que é diferencial também do EA e que a gente quer aqui com esse vídeo poder esclarecer porque existem muitas dúvidas e talvez falte um vídeo específico para falar sobre esse gerenciamento de risco. Até por ser algo bem diferente, acaba não sendo comum. Então, vamos lá. Quando a gente pensou em um gerenciamento para um robô, a gente lembrou nós mesmos fazendo backtest e tentando buscar aqueles parâmetros de meta de lucro e média de drawdown, né, para poder passar numa mesa proprietária. E aí eu lembro sempre daquele ditado da coberta curta, né? Tu tá no frio, com a coberta curta, tu puxa aqui para te tapar o rosto, o ombro e acaba ficando os pés de fora. Aí tu vai tapar os pés, fica com os ombros, né, com o peito de fora. Então é a famosa coberta curta. Quando a gente faz uma estratégia com um determinado robô e você chega naquele dilema, puxa, eu diminuí o lote, reduzi o drawdown, ficou ali dentro dos 5%. Porém eu não consegui chegar na meta dos 10% no mês. Aí eu tento aumentar o lote para chegar nos 10%, eu chego nos 10%, só que aí o meu drawdown acaba sendo superior. Então é a legítima coberta curta no inverno. E pensando nisso, o que geralmente a gente faz? A gente tenta criar uma segunda estratégia, às vezes uma terceira, quarta estratégia e coloca 4 robôs, pegando o exemplo, operando ao mesmo tempo, tá? Como eu tenho aqui nessa conta, essa conta aqui tem 8 robôs operando ao mesmo tempo. Então eu tento o quê? Buscar uma estratégia onde eu vou reduzir o lucro, certo? Vou ter um drawdown para aquela estratégia abaixo dos 5%. Só que eu vou ter a presunção de colocar 8 robôs ao mesmo tempo e fazer o lucro em cada um, só que eu não penso em que esses robôs num dia podem os 8 abrir ao mesmo tempo e estabelecer um drawdown superior aos 5%. Tá? Então, esse era o grande desafio, né? Você criar estratégias que muitas vezes são bem assertivas, só que ter aquela conveniência de que ambas abriram em um determinado dia. E aí você precisa fazer o que? Um gerenciamento manual para daqui a pouco escolher qual a operação que eu devo fechar, enfim. Então, a gente pensou nisso e fez um sistema inteligente. Como é que funciona? Na verdade, vou pegar o exemplo dessa conta aqui que eu tenho 8 robôs, tá? Existe um controle, um gerenciamento, em que cada robô manda uma mensagem para o grupo. Então, todos eles se conversam. E baseado na estratégia que você definir, tá? Eles vão respeitar esse gerenciamento. Então, cada robô vai ter que, necessariamente, cada robô vai ter que ter um número separado, cada robô vai ter que ter um número mágico, tá? Então você vai botar lá qual o número seja, porém não pode ser números idênticos, tá? E aí você vai ativar aqui, ó, essa função aqui que se chama Global Manager, tá? Então, o que vai acontecer? O Global Manager, ele vai limitar para que, neste caso aqui, por exemplo, quando um robô abrir uma ordem, os outros não mandam o sinal, certo? Aí eu vou conseguir respeitar o meu gerenciamento de risco, ok? Então vou mostrar aqui qual é o gerenciamento de risco, por exemplo, dessas estratégias. Aqui essa estratégia é uma estratégia que eu só coloquei ela em pares diferentes e tem um setupzinho diferente na estratégia. Então aqui, por exemplo, o EuroSD, eu tenho 2 robôs, um com 7.1 e um com 7.2, tá? A mesma coisa para o AudiCAD, o AudiJPY e o EuroAudi. Porém, cada robô pode perder, tá, $235 em uma operação. Então aqui, por exemplo, nesse aqui, no AudiCAD, vocês podem ver aqui, ó, ele está em inglês aqui, né? Fechamento de todas as ordens, 235. Então o que é isso? Ele vai abrindo ordens e tal,
Se gerar um drawdown de 235 dólares, esse robô aqui vai fechar. E essa configuração aqui está igual para todos os robôs, tá? E cada robô também tem uma outra configuração que se chama qual é o máximo de perda diária. Então, nesse caso aqui está 470 dólares, tá? Para uma conta de 10K seria 4,7%. O quê? Para respeitar o máximo de perda diária de uma mesa proprietária, que é 5%. Então, o que vai ocorrer? Toda vez que um robô for abrir uma ordem, ele vai verificar se a perda diária já foi atingida, tá? Então, nesse caso, vamos dizer que a gente começou o dia, não teve perda alguma. Aí, um robô abriu um sinal, certo? O que vai acontecer? Todos os outros robôs vão ficar parados, ok? Esse robô vai terminar sua operação, terminou com lucro. No que ele terminar, se um dos outros robôs, ou até o próprio robô que terminou, gerar um novo sinal, ele vai abrir normalmente. Agora, se teve uma perda, ele vai perder 235, qualquer um dos 8 robôs, tá? Como o gerenciamento é até 470, vai me permitir que um outro sinal na conta possa ser gerado, certo? E aí vai acontecer a mesma coisa que no início do dia. Vai abrir uma operação, os demais robôs vão ficar bloqueados e vão aguardar para ver se essa operação vai ter lucro ou prejuízo. Se ela tiver prejuízo, vai ser de 235 dólares. O que vai acontecer? Com uma segunda operação, vamos ter 470 dólares de perda no dia. Tendo em vista esse drawdown já ter atingido o máximo do dia, os robôs não vão mais abrir ordem. E com isso, por mais que tu tenha 20, 30 robôs, não importa, certo? Desde que tu configure certinho, você vai conseguir fazer a gestão da tua conta para que ela não tenha uma penalidade, certo? Esta aqui é uma versão mais antiga, tá? É a versão 2 do AutomoTrader, tá? Eu tenho aqui uma versão 4, tá? Em que a única diferença que ela tem aqui, ó, é que o Global Manager, ele tem uma exceção. Então, nesse caso aqui, eu tenho uma estratégia que eu estou colocando uma exceção. O que quer dizer essa exceção? Ao invés de, no padrão anterior da versão antiga, ele limitar apenas um robô opera de cada vez, quando eu tiver essa exceção aqui maior que 0, então pode ser 1, pode ser 2, pode ser 3. O que vai acontecer? Se eu tenho, por exemplo, neste caso aqui, tá, que eu tenho 4 robôs na minha conta, um vai abrir uma ordem, certo? E se o segundo robô abrir uma ordem, ele vai ser aceito, porque eu estou dando uma exceção. Então, se o padrão é apenas um, com uma exceção, eu posso ter até 2 robôs abrindo ordem ao mesmo tempo. E isso vai de cada estratégia, de cada gerenciamento de risco que você vai colocar, certo? Então, como por exemplo, esta conta aqui eu coloquei uma perda de quase 2,5 por operação, né? Ela fica muito apertada para me deixar 2 robôs operando ao mesmo tempo e daqui a pouco eu tenho 2 stop. Então, é melhor eu ter um gerenciamento mais controlado. Agora, se eu tivesse, por exemplo, utilizando, em vez de perder 235 dólares, eu posso optar para perder 120 dólares, 115 dólares. E aí eu posso fazer, por exemplo, botar uma exceção. Eu posso até 2 robôs operar ao mesmo tempo, certo? Aí, se 2 robôs perder, vai perder 235 dólares. Eu posso ter um terceiro, um quarto robô depois operando. Então, eu posso mudar esse gerenciamento. Então, basicamente é isso, né? Tu tem aí a possibilidade, que aí depois nós temos o vídeo falando sobre as características e estratégias, montagem de estratégia, o diferencial que tem o AutomoTrader, mas na parte de gerenciamento, você não tem isso. Acredito que pode ser alguma exceção que tem, mas dificilmente você tem isso, um controle globalizado de robôs ao mesmo tempo. Então,
Essa é a grande virtude, né, a grande ferramenta também que o Automotrader ele tem de diferencial para quem quer automatizar uma conta e respeitar o gerenciamento de risco. Sem esse tipo de ferramenta, tu vai ter que ter uma intervenção totalmente manual para poder fazer aí a tua gestão de risco, tá? E uma outra coisa muito importante, tá? Que tem dentro dessa inteligência, certo? Você pode ver aqui, ó, por exemplo, aqui no AudiCAD, aqui, esse último aqui de baixo, tá? Onde está o meu cursor. Essa operação, ele tem um Start Profit, Tail Profit. O que é isso? Quando chegar em 15 dólares, tá? Ele vai botar um Stop Gain, tá? Ele vai botar 3 dólares abaixo dos 15. Então, ou seja, quando chegar a 15 dólares, ele já vai proteger o lucro em 12 dólares. Qual é a inteligência dentro do gerenciamento de risco? Tá? Nesse setup aqui, como eu falei, só um robô opera por cada vez. Quando um robô já estiver com a operação no Stop Gain, ele automaticamente é como ele já tivesse encerrado a sua ordem, porque ele já não corre mais o risco de ter a perda. Então, o que ele libera? Ele libera para que os outros robôs possam fazer entrada. Então, esse caso até é um gerenciamento de ponto de equilíbrio muito curto do alvo, muito perto do alvo, tá? Mas vamos dizer que às vezes tu tem algum tipo de operação um pouquinho mais longa e que bateu o primeiro alvo e tu tem uma possibilidade, mesmo que tu botando num ponto de equilíbrio, às vezes aquela operação fica 1, 2, 3 horas. Então imagina, se tu já está com ela no ponto de equilíbrio e ela não vai ter perda, para que tu vai travar todo o teu sistema? Então, aqui dentro do Automotrader, quando você já tem um robô que já colocou o Stop Gain, tá? Ativou, ele manda informação para todo o teu sistema informando que esse robô é como ele não tivesse operando. Então pode enviar alguma ordem caso o sistema esteja bloqueado, tá? Porque tinha um robô operando. Então isso é outra possibilidade que ela te permite dar oportunidade. Tu não vai perder a oportunidade, entendeu? De que de repente tem um outro sinal lucrativo para tu aproveitar, lucrar na tua conta, em razão que tem um robô lá que está com uma operação, tá? Então ele tem essa inteligência e faz esse sincronismo dessa informação para todos os robôs. Então essa é a parte de gerenciamento e a inteligência, e especialmente para quem quer fazer isso de forma automática, quer automatizar um sistema, isso é imprescindível, especialmente se tu quer operar com uma mesa proprietária. Beleza? Se você curtiu, gostou do que você tá vendo e ouvindo, eu gostaria muito que tu pudesse compartilhar com os teus amigos, te inscrever aí no nosso modesto canal, que na verdade é um canal neste momento só para passar informações do Automotrader, mas quem sabe a gente mais futuramente compartilha mais ideias e muita coisa que nós temos aí também na parte de indicadores e robôs que a gente já vem construindo. Legal? Agradeço até aqui e até logo.